Boa noite. Hoje tem uma surpresa para vocês. Acho que vocês já perceberam, né? Tem uma tem uma aqui e os outros lá fora. É, essa pequena menina quer fazer a leitura de abertura dos trabalhos da noite. E lógico, eu concordei, né? Vou dizer que não, tem que estimular, né? Isso é o futuro da casa, tá? Então deixo com vocês a nossa amiguinha Eduarda, tá? E ela vai falar um pouquinho aí. Oi, eu me chamo Eduarda e eu vou fazer a prece de abertura hoje. Eu vou ler o Minuto de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino. Não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Quantos mudos dariam uma fortuna para poderem falar como você? Quantos paralíticos suspiram pelos passos que você pode dar? Quantos milionários lhe entregariam suas riquezas para terem 1/10 da sua fé que você tem? Não diga que não pode trabalhar. Distribua os bens que Deus lhe concedeu em gestos de bondade e palavras de carinho. Como é bom ajudar o próximo, né? Isso que quis dizer essa mensagem. Que todos nós temos essa condição, todos nós temos essa capacidade. Basta aguçar a nossa visão, a visão da caridade, não é verdade? E usar a mesma visão que Jesus teve por nós, né? Ter vindo aqui, ter nos ajudado, ter nos dado acolhimento. Então, é uma prova de que todos nós temos essa condição. Basta ter a boa vontade. Tudo bem? Vamos aproveitar que eu estou aqui na frente com a nossa irmãzinha Duda, vamos elevar nosso pensamento e agradecer, né, por mais essa vinda nessa casa, poder receber essa energia salutar que estamos recebendo nesse momento, todos sendo envolvidos, acolhidos, cada um dentro da sua necessidade. Que o nosso mestre, junto com o plano espiritual, possa olhar cada um de nós aqui, cada necessidade, e recebemos nessa noite um remedinho salutar para a nossa cura interior. Que a sua luz, Senhor, se faça presente nessa noite para os dois lados da vida. Que assim seja, graças a Deus. Gente, boa noite. Mais uma vez, muito obrigada à direção da casa pelo convite de estar aqui com vocês na noite de hoje. O tema que nos foi solicitado conversar, construção da paz no lar. Foi um tema interessante quando eu recebi, porque normalmente o tema, quando a gente recebe, que vem acompanhado com a parte do Evangelho ou do Livro dos Espíritos que a gente vai estudar, a gente vai lá ler e dali a gente constrói o tema. Temas livres, assim, são interessantes porque a gente começa a pensar o que é interessante ser abordado, qual é a necessidade, e aí a gente tem que se colocar à disposição dos espíritos para que a gente possa ser aqui instrumento, né, para carrear aquilo que há necessidade de ser falado. E aí, por conta disso, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o que eu vou falar? É um tema simples, mas, ao mesmo tempo, não é tão simples. E aí, várias coisas vieram à minha mente. Eu desejo alcançar o objetivo da casa, né, quando me solicitou falar. Conto com a atenção de vocês e com as vibrações positivas para que a gente possa atingir bons fluidos, né, para concluir essa tarefa, tá bom? Antes da gente iniciar propriamente o estudo, eu vou trazer para vocês algumas obras que eu consultei e que estão citadas aí no slide, né? Nos slides, para a gente poder montar esse tema, tá? Então, eu utilizei o livro A Gênese, de Allan Kardec, utilizei o livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, o livro Luz no Lar, que é editado por diversos espíritos, mas a psicografia do Chico Xavier, o livro Na Seara do Mestre,
Vinícius também. O livro Novos Tempos, do Juvanir Borges da Silva, de Souza. O livro dos Espíritos, de Allan Kardec. SOS Família, da Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco. O livro Tempo de Transição, também do Juvanir Borges de Souza, e um desafio chamado Família 2, do Joamar Nazaré. E tem algumas imagens que eu retirei da internet, né? Tirei do Google, tá bom? Aí vocês vão falar, ai meu Deus, quanta coisa. Ai, que palestra chata. Não, a gente vai conversar sobre as coisas que forem aparecendo aqui, tá? Mas eu usei todas essas obras como subsídio, tá bom? Então, antes de começar propriamente a falar sobre o assunto, eu queria trazer essa frase. Quem não conhece, essa é a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, que é a Joana de Ângeles. Essa frase dela está nesse livro SOS Família. E ela fala para a gente assim: faze do teu lar um santuário onde se possa aspirar o aroma da felicidade e fruir o néctar da paz, que é tudo aquilo que qualquer um de nós deseja, eu tenho certeza, né? Então, trazer o nosso lar enquanto um santuário e, nesse local, a gente poder aspirar o aroma de felicidade é tudo que a gente necessita para encontrar o néctar da paz. Então, eu achei essa frase bem simbólica para a gente começar o nosso estudo. E aí, então, eu fui lá no livro dos Espíritos para começar a nossa reflexão e busquei, na parte 2ª, no capítulo 1, a origem e natureza dos espíritos. Porque eu pensei assim, por que a gente precisa trabalhar a paz ainda? Por que nos dias atuais trabalhar a paz é uma coisa tão fundamental para cada um de nós? E, além de fundamental, a paz no lar. Eu achei assim, refletindo, eu falei, nossa, que coisa mais engraçada, parece um contrassenso. Por que você vai falar de paz no lar? Teoricamente, o lar é um lugar onde você aspira isso e ponto final. Não tem que se trabalhar para isso. Quem que a gente encontra ali no lar, né? Quais são os companheiros que estão com a gente no lar? Porém, estudando, refletindo, vivenciando as nossas experiências, né, a gente sabe que não é tão simples assim. E aí, então, eu busquei lá na questão 76, Kardec pergunta assim, que definição se pode dar dos espíritos? Quem é que compõe o lar? Somos nós, espíritos, não é isso? Todos nós aqui somos espíritos encarnados. Então, aqueles membros que compõem um lar são espíritos. Aí, por conta disso, eu fui lá. O que a gente chama de espírito? Que definição a gente pode dar de espírito, né? Aí, os espíritos respondem para a gente. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. E também o mundo material quando revestidos pelo corpo físico, que é o nosso caso, tá? Mas aqui, os espíritos dão essa definição. O que nos interessa de pronto aqui é a questão, são os seres inteligentes do universo, inteligentes da criação, e povoam o universo. O universo tem vários orbes, a gente sabe disso, cada orbe num estágio evolutivo. Nós, do planeta Terra, habitamos um planeta de provas e expiações em rumo a um planeta de regeneração, mas ainda nesse processo de transição. Então, nesse planeta, nós não temos espíritos perfeitos. Nós temos espíritos em processo evolutivo, espíritos ainda com dificuldades, espíritos ainda com tendências inferiores, e é esse tipo de população que povoa o nosso planeta, consequentemente, que povoam um lar, que formam um lar. E aí, na sequência, tem a questão 77, que Kardec pergunta: os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? Então, o que Kardec está querendo saber aqui? São seres distintos da divindade
ou são simples emanações ou porções dessa? Porque existia uma teoria, né, de que nós seríamos uma extensão de Deus, né? Então, uma partícula, alguma coisa assim. Então, Kardec está ali perguntando se nós somos seres distintos ou emanações ou porções. E aí os espíritos respondem: meu Deus, um certo ar de impaciência com a pergunta, né? Meu Deus, são obra de Deus, exatamente como uma máquina o é do homem que a fabrica. Essa máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então fomos criados, temos um início, né? Temos ali um princípio. Deus nos criou para a perfeição, mas não nos criou prontos. Todos nós, né? Todos nós espíritos somos criados simples e ignorantes, né? A maioria de vocês já deve ter ouvido essa expressão. Então, o que quer dizer essa frase, simples e ignorante? Com a propensão para a perfeição, mas com uma caminhada a ser percorrida. Essa perfeição nós vamos atingir através da nossa iniciativa, da nossa caminhada, do nosso processo, através das nossas escolhas. Nem sempre vamos escolher bem, e por isso estamos aqui nesse planeta Terra. Ah, mas é possível o espírito escolher certo e percorrer uma linha reta? Acredito que seja, mas aqui nesse planeta nós não vemos isso, né? Todos nós que aqui estamos tivemos nossos desvios aí da caminhada. E aí, por isso é que eu fiquei pensando, meu Deus, mas por que a gente não faz a escolha logo certa, né? Por que a gente tende para outro lado? Enfim, são dúvidas, né? Que perpassam pela nossa mente. Mas é importante a gente considerar isso aqui, ó. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então, se Deus é perfeito, se Deus é bom, soberanamente bom e justo, né? Se é toda sabedoria e grandeza, Ele não nos criou para o mal, para o desvio. Ele nos criou para a perfeição. E aí, lá no livro Em Torno do Mestre, o Vinícius nos fala o seguinte: não basta que Deus seja nosso Pai, é preciso que sejamos seus filhos. E como é que a gente consegue dizer realmente que nós somos seus filhos? Ele continua: Deus é nosso Pai, porque soube prever e prover tudo o que é necessário ao nosso bem. E o fez da melhor forma, empregando nisso o seu infinito poder e a sua infinita sabedoria. Então, ao nos criar, Deus nos dá a condição de plena possibilidade de desenvolvimento, de caminharmos para esse processo de evolução. Nos deu tudo, ó, Ele soube prever e prover tudo que é necessário. E a gente sabe o que é. Se nesse planeta, que a gente considera um planeta de provas e expiações, nós temos tudo o que é necessário para a nossa sobrevivência, nós temos aqui. O que nós fazemos com isso é outra questão, mas nós temos condição, né, de sobreviver muito bem aqui. Então, ele continua, Vinícius: ser filho é corresponder à solicitude paterna, indo ao encontro dos desejos e dos esforços realizados pelo pai em seu favor. Ser filho é fazer refletir em si próprio os traços de caráter do genitor, de modo que por aí se reconheça de pronto a sua origem e descendência. É isso que cada um de nós aqui faz. Hoje, colocando a mão na consciência, nós podemos afirmar categoricamente que nós estamos buscando refletir em nós os traços de caráter do Pai? Podemos afirmar isso categoricamente 100% do tempo? É isso que Vinícius diz que nós precisamos fazer. E aí ele diz: ser filho, finalmente, é tornar-se legítimo herdeiro do nome, das qualidades e dos seus bens paternos.
Então, às vezes, a gente está pleiteando alguma coisa, diz, Deus esqueceu de mim, Deus não está me vendo. Mas nós estamos fazendo o nosso papel? Nós estamos buscando esse caráter aqui? Ou estamos apenas querendo que as coisas caiam, né, na nossa cabeça? E aí ele continua ainda, só que agora no livro Na Seara do Mestre. A ideia de Deus, vista através do prisma de Pai, é sem dúvida a mais bela e a mais sábia das revelações que Jesus trouxe à humanidade. Porque antes de Jesus, qual era a ideia que nós tínhamos de Deus? Aquele Deus que era o Senhor dos exércitos, né? Aquele Deus guerreiro, aquele Deus violento, que punia e tal. E aí, com a vinda de Jesus, ele nos traz essa visão de Deus enquanto nosso Pai, aquele que nos ama infinitamente, ama e cuida de nós. Então, essa ideia que Jesus trouxe à humanidade, e ele traz que Pai é previdência e providência, como ele já tinha falado, né, no slide anterior, porque prevê e provê as necessidades dos filhos antes mesmo que estes tenham noção e consciência da própria existência. Então, antes mesmo do Espírito atingir esse grau de entendimento, Deus já está ali provendo e prevendo as nossas necessidades. Deus tudo dispôs e tudo preparou, desde toda a eternidade, no sentido de proporcionar a seus filhos os meios de evolverem, olha isso aqui, sem solução de continuidade, conquistando estágios sempre mais avançados. O que é essa solução de continuidade? Então, a proposta de Deus ao nos criar é que nós caminhamos, sim, em linha reta rumo à perfeição, sem solução de continuidade. Solução de continuidade, gente, o que é? Quando há aquela ruptura e ali, quando a gente se machuca, por exemplo, fere a pele, aquilo ali cria uma solução de continuidade, que é propensa a quê? A uma infecção, a uma inflamação e tal. Deus, quando nos criou para que essa solução de continuidade não ocorra, não aconteça, tá? Porém, por que é esse o interesse? Né? Para que a gente conquiste esses estágios aqui mais avançados. Porém, ele nos deu também o livre-arbítrio. E as escolhas são nossas, né? E aí, então, ainda, né, na orientação de Vinícius, ele diz: daí porque Jesus é com justiça cognominado o unigênito do Pai. Sim, ele realmente é o único Filho de Deus que passou até aqui pela terra, porque é o único que encarnou e refletiu com verdade os atributos, os poderes e as qualidades havidas de tal paternidade. Por isso, Jesus é nosso modelo e guia, porque de todos os espíritos que aqui encarnaram, ele é o único que já enverga todas essas características, né, que são semelhantes, né, à do Pai. Então, Jesus é o exemplo de perfeição relativa que nós temos. Outro pode se aproximar, né, estar na caminhada, mas Jesus é o nosso modelo, tem que ser. Porque tão perfeitamente se caracterizou a divina descendência nele, né, em Cristo, que ele pôde dizer com acerto: eu e o Pai somos um. Então, de todos os espíritos que aqui encarnaram, Jesus é o único que nós temos conhecimento que já atingiu a esse estágio. Mas nós vamos chegar lá, não desanime, não desanime. Nós estamos na caminhada, estamos aí buscando a mesma coisa. Porém, Jesus, né, ele continua: sua fé na obra da redenção humana, mediante o poder incoercível da educação, acordando as energias espirituais, é inabalável e absoluta. Então, Jesus veio até nós nos mostrar que nós somos capazes de sermos como ele, atingirmos o mesmo grau de evolução que ele atingiu. Tão firme é a crença na regeneração dos pecadores, na renovação de nossa vida, que por esse ideal se ofereceu em holocausto. Porque ele sabia o que ia acontecer. Dentro da nossa capacidade evolutiva, naquele momento que ele encarnou aqui no planeta, ele sabia o que a gente ia fazer com ele. Mas, mesmo assim, ele se dispôs a vir trazer
o seu conhecimento e graças a Deus por isso, porque serve de exemplo até hoje para que nós possamos trabalhar buscando essa evolução espiritual. E aí, então, a gente se pergunta, bom, se Deus nos criou dessa forma, se Deus enviou para nós Jesus, nosso modelo e guia, né? Por que a gente ainda persiste, gente, em busca dessa paz? Por que a gente já não tem a paz logo, né? Aí eu fui lá na Gênese buscar a origem do mal. Por que a gente ainda se compraz, né, nisso? E aí Kardec, lá com o auxílio dos espíritos superiores, traz para a gente que os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir. A dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem da vontade. E aqui nesses que independem da vontade estão aquelas questões, os flagelos naturais. Esses a gente já até conseguimos, de alguma forma, prever, através da aparelhagem, do desenvolvimento da meteorologia, de várias coisas, a gente já está avançando bastante, né? Mas eles ainda ocorrem independentes da nossa vontade. Agora, existem esses daqui que são os que nós vamos olhar com mais atenção, que são aqueles que o homem poderia evitar. E aí ele continua, porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Então, em função desses males que poderiam ser evitados pelos homens, é que essas questões ainda que graçam à nossa humanidade atualmente existem. Essas guerras. Quando a gente para, eu não sei vocês, mas às vezes eu paro e digo, gente, mas ainda isso? Por que tanta gente ainda briga, né? E atualmente, então, eu tive a curiosidade de pesquisar lá quando eu estava preparando o estudo, quando foi a Primeira Guerra? Qual é a notícia da Primeira Guerra na humanidade? E aí eles estimam lá entre 2.700 antes de Cristo e 2.525 mais ou menos, falam lá qual é o império de guerra, né? Com essas questões militares e tal. Mas antes disso as disputas já haviam, mas aí era uma questão de sobrevivência, né? A gente pensa aqui, ó. Mas ainda assim motivado por quê, ó? Pelo orgulho e o egoísmo. Então, a origem é lá na necessidade de satisfazer aos instintos, mas depois, com o desenvolvimento da inteligência e tal, isso aí já foi se modificando, e aí, ó, já entra a ambição, a cupidez, os excessos de tudo. E é nisso que se baseiam todas as guerras que a gente pode ter notícia nos dias de hoje, ainda. Começou lá atrás e até hoje os motivos são os mesmos, tá? Então, nessas escolhas que nós fazemos, nas escolhas ambiciosas, egoísticas e levadas pelo orgulho, é que se baseiam todas as guerras. E aí ele segue ainda, né? Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, aqui, desculpe, maiúsculo, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Se assim procede, é por virtude do seu livre-arbítrio. Sofre, então, as consequências do seu proceder. Então, se nós já tivéssemos em mente o cumprimento das leis divinas que estão escritas na nossa consciência, então, todos nós conhecemos, não há desculpa, está tudo aqui, a gente só empurra assim para o lado, disfarça, diz que não é bem assim, mas elas estão aqui. Se não fosse por isso, se nós as cumpríssemos integralmente, todo esse panorama nosso na Terra seria outro. E vai ser, na medida em que nós formos nos modificando, tá? É isso que nós vamos alcançar. E aí, no livro Tempo de Transição, do Giovanni Borges, ele traz o seguinte, olha que interessante. Ele diz, com efeito, não existe
uma única causa geradora do atraso e comprometimento no mal de grande parcela da humanidade, mas com causas convergentes no homem, umas atuais que são visíveis e outras remotas, mas que ainda estão atuando. O que ele quer dizer com isso? Porque às vezes a gente fala assim, o planeta só... O mal só está acontecendo, as guerras só existem porque o homem ambiciona dinheiro. Não, o mal só acontece porque ele não vê o outro, preconceito. Não, o mal... Não, aí ele está trazendo aqui que são diversas, não há uma única causa, né? As causas, elas convergem para o homem. E aí, quando a gente pensa que o homem é um espírito que já teve várias encarnações, que já teve outras vivências, outras experiências, e que vai ter outras futuramente, aí a gente entende por que esse caminhar ainda lento, porque ainda essa dificuldade de compreender a sua destinação, compreender e aceitar, né, essa destinação para a perfeição. E ele segue: nenhuma ordem social tornar-se-á perfeita enquanto composta de homens imperfeitos. Então, enquanto houver qualquer um de nós aqui ainda com o germe do egoísmo, né, do orgulho, a sociedade é imperfeita. Porém, isso traz um alento para a gente. Por quê? Enquanto você trabalhar em você esse progresso, a sociedade vai se transformar. Se cada um de nós aqui fizer a nossa parte, a tendência é a sociedade se modificar. Porque hoje em dia é muito comum a gente dizer: a humanidade está perdida. A sociedade não tem jeito. Como se eu não estivesse fazendo parte da sociedade. Como se eu não fosse colaborador dessa sociedade que está aí acontecendo. Quer dizer, eu avançar o sinal não contribui para a violência. Eu xingar o meu vizinho ou desrespeitá-lo não contribui para essa desordem social. Então, é muito fácil a gente colocar no outro a responsabilidade e não olhar para si mesmo. Quando a gente faz isso, quando a gente faz essa autoanálise, esse autoconhecimento, a gente vai... mas uma andorinha só não faz verão, Cláudia. Faz, sim. Faz a sua parte. Faz aí a sua responsabilidade. Não se preocupa com o que o outro está fazendo. Se você puder ajudar, ótimo. Mas, se não, não atrapalha. Faz a sua parte, tá certo? Então, tais problemas não devem ser encarados somente sob determinados ângulos, com predominância dos interesses materiais e imediatistas, quando a essência do ser humano é de natureza espiritual e eterna. Então, a gente olhar apenas na superfície, rotular simplesmente como é o dinheiro, é o preconceito, a gente não vai chegar ao cerne da questão. A gente tem que lembrar que o ser humano é de natureza espiritual e eterna. E, enquanto nós não nos convencermos disso, né, vai ser difícil da gente entender que é essa mudança íntima que vai nos fazer alcançar a paz. Tá bom? Estão conseguindo acompanhar? Vou beber uma aguinha aqui, gente, só um instantinho. Obrigada. Bom, aí, no livro Novos Tempos, o Juvanir fala para a gente que a civilização contemporânea, que é essa que nós vivemos hoje, né, que alcançou altos índices de progresso científico, transformado pela tecnologia em bem-estar físico para grandes parcelas da humanidade, continua desorientada e carente no que concerne à paz interior das criaturas, geradora da verdadeira alegria. E não é verdade? Quanto de conforto nós temos hoje? Quanto de avanço tecnológico nós já temos? Era para a gente ainda ter gente morrendo de fome, gente? Era para a gente ter gente ainda na miséria? Se nós nos preocupássemos, se nós exercêssemos realmente esse direito, né, e esse dever de amar ao próximo, não era, já era para a nossa sociedade estar equilibrada. Porém,
apesar de todo esse avanço, a gente ainda continua aqui, desorientado e carente no que concerne a nossa paz interior, porque a gente não pode ter paz vendo o outro sofrer. Nós não conseguimos atingir essa paz. A gente se incomoda com isso, né? E aí ele continua. É que o progresso material não teve o ritmo correspondente nas aquisições morais e espirituais. O crescimento espiritual conduz a outras espécies de alegria. Olha que lindo isso, gente. Eu quero isso para mim. Não sei vocês, mas eu quero. A alegria da paz interior, a alegria de amar os semelhantes, a alegria de servir, difíceis de serem compreendidas sem determinadas aquisições do espírito. E é isso que a gente está buscando aqui na noite de hoje. Nós estamos buscando essas aquisições para que nós possamos, ao nos modificarmos, ao compreendermos a importância de cada um de nós nesse processo, fazer a diferença na paz do mundo. E, obviamente, que a paz do mundo começa dentro de nós, dentro do nosso lar, naquele convívio ali, daqueles que convivem com a gente, tá certo? E aí, então, a gente entra na questão da construção da paz no lar. No livro SOS Família, a Joana de Ângeles traz para a gente o seguinte: o grupo familiar é conquista nobre do processo antropológico, faltou um O aqui, antropológico-sociológico, no qual o ser humano cresce. Então, o que ela quis dizer? É uma evolução. Lá, quando nós começamos, lá nos princípios, nos primórdios, era tudo uma coisa só, não tinha esse núcleo familiar. Era uma comunidade onde a gente vivia, né? Todo mundo fazia tudo, mas, com o tempo, as coisas foram se acertando e as famílias foram surgindo, se tornando menores. Já não eram mais aquele grupo enorme, né? Como éramos lá no passado, na época ainda do nosso desenrolar, do nosso desenvolvimento. E aí foram formando os pequenos núcleos. Então, ela diz aqui que isso é uma conquista nobre nesse processo. A família, por essa razão, tornou-se a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Não à toa a gente sabe que a escola, o lar, né, é a nossa primeira escola, que a gente fala. É a primeira escola porque é dentro do lar que nós vamos aprender com aqueles que são nossos responsáveis o que nós devemos fazer enquanto vida social. É ali dentro daquele convívio que nós vamos aprender a respeitar, a ter tolerância, a ter educação e tudo mais. A gente vai fazendo o ensaio ali, a criança, quando é pequenininha, né, os responsáveis vão orientando e ela vai ali se desenvolvendo e aprendendo o que é certo, o que não é certo, o que ela pode, o que ela não pode fazer. Então, é a célula máter do organismo social. Dali, quando ela, né, começa a conviver em sociedade, ela vai espelhar aquilo que ela aprendeu dentro do lar. Porém, quem é que compõe a família? São espíritos encarnados, espíritos com vivências anteriores, que já tiveram, né, encarnações diversas e muitas vezes se reencontram ali naquele núcleo familiar. Então, a Joana nos diz que esses espíritos, vinculados por compromissos vigorosos para a própria evolução, os espíritos reencarnam-se no mesmo grupo cromossomático, endividados entre si, para o necessário reajustamento, trazendo nos refolhos da memória espiritual as recordações traumáticas e as lembranças nefastas. Ou seja, traduzindo para um português mais simples, né? Muitas vezes nós encarnamos naquele núcleo familiar com dívidas que nós trazemos de outras encarnações e com papéis a cumprir ali naquele núcleo. Pode ser o papel de orientação, pode ser o papel de aprendizagem, sempre é de aprendizagem, né? De alguma forma a convivência sempre nos ensina. Mas, muitas das vezes, esses espíritos que estão ali conosco, né, naquele grupo consanguíneo, pai, mãe, irmão, irmã, tia, avó, nós temos ali
algumas questões a acertar, algumas arestas a aparar. E aqui, gente, eu não estou falando de nada assim muito grave, não. Tem famílias, como a minha, que eu tenho muita satisfação de dizer, porque às vezes a gente fala isso, as pessoas falam assim, mas o Espiritismo ensina que toda família é problemática. Não. Na minha família, por exemplo, é uma família harmoniosa, eu posso dizer que seja. Mas nem assim tem conflito. Por quê? Porque somos diferentes. Cada um está ali num estágio evolutivo. Então, às vezes, a gente se atrita, se incomoda. E se você não tem essa visão espiritual, que o espírito está ali num processo de evolução como você, fica difícil de aceitar. Você não tolera certas coisas. E aí, isso interfere nesse processo evolutivo. E é importante que a gente conheça isso, entenda isso, para que a gente possa fazer esse exercício de construir a paz no lar. Porque se você não olha o seu irmão como um espírito em evolução como você vai ter dificuldade de aceitar determinados comportamentos. Você vai ter dificuldade de aceitar que ele faça com você coisas, que você não está disposto mais a tolerar. Entendeu? Então, é daí que é a necessidade dessa compreensão para nós. E ela ainda segue, Ela diz, em razão disso, dessas vivências anteriores, o desrespeito graça, a revolta se instala, a indiferença insiste e a aversão assoma. Quantos de nós não escuta dizer que a família tem lá os irmãos e não suporto fulano, não quero nem ver. Não, vamos passar... Natal então, gente? Vamos passar o Natal junto? Não vou passar e tal. O pessoal já tem uma birra quando deveria ser aquele momento de consagração, de união festiva. Mas, muitas vezes, é isso aqui, a indiferença, a aversão, revolta, estimulando os desajustes que se encontram inatos nos grupos da consanguinidade. A ordierna técnica da comunicação malsã tem conspirado poderosamente contra a paz no lar e a felicidade dos homens. Por quê? Porque esse comportamento que estimula aqui os desajustes, ele já vem com o espírito. Lembra que eu falei? Eles são colocados ali juntos naquela família, justamente para que eles trabalhem essa diferença. Aí chega aqui e se aborrece, não quer. Se revolta. Nessa encarnação... Espírita, então, depois que aprende que tem outra encarnação, nessa encarnação não vai dar. Vou deixar para a próxima. Não deixa, não. Vamos embora trabalhar para resolver agora. Jesus já nos ensinava, Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferenda aí, vai lá, corrige o que você tem que corrigir e depois você volta. Não deixa para depois. E aí, olha, a odierna que ele diz aqui, que reflete o tempo atual, dessa técnica de comunicação malsã, ou seja, essa coisa de você falar o que quer, de você... Esses conflitos que acabam acontecendo dentro do lar prejudica a paz e a felicidade dos homens. E aí ela continua... Não, desculpe, agora já não é mais ela, Agora é no livro O Desafio chamado Família, o João Omar que nos traz a informação. Que ao formarem uma família, os cônjuges devem refletir acerca da instituição sagrada que estão iniciando. Então, quando a gente se dispõe, qualquer que seja a configuração ali do núcleo familiar, mas quando a gente se predispõe a constituir essa família, nós estamos ali assumindo essa responsabilidade, Seja uma mãe só com seu filho, seja um casal, enfim. A gente está ali assumindo aquela tarefa de orientar aquele espírito que nos foi confiado a conviver com aquele pai, aquela mãe. E é difícil, lembra que eu falei lá? A gente obedecer, às vezes, a essa questão de honrar o pai e a mãe, se nós temos dificuldades. Se os nossos progenitores não foram, ou não são aqueles modelos de virtude que a gente acreditava que merecia. E aí, como é que você vai cumprir com esse mandamento de Deus, de honrar pai e mãe? Tem que cumprir, gente. A gente, dentro, lógico, daquilo que é possível para cada um.
Mas, mais uma vez eu digo, esse trabalho é um trabalho íntimo, tem que começar em nós. Você não pode querer mudar o outro, né? Você tem que fazer esse trabalho dentro de você. E aí ele diz, o lar é a base de ação de onde sairão diariamente para a luta existencial e onde aurirão energias e recursos afetivo-morais para vencer a luta. Se eu não tenho dentro de casa esse clima, né, de harmonia e paz, como é que eu vou levar para fora, para o meu trabalho, para a sociedade, para aqueles que convivem comigo, se eu não cultivo isso dentro de casa? E isso é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, porque às vezes a pessoa é um déspota em casa e na rua, olha lá, é palestrante. Olha que lindo, ele fala tão maravilhosamente bem, mas ele fala bem, mas não pratica, não consegue levar em casa, né, todos aqueles ensinamentos que ele fala ali, né? Então a gente precisa realmente se preparar dentro do lar para que a gente encare essa luta existencial aqui. E aí ele continua: educar não é atividade automática, mas, sobretudo, missão essencial para o desenvolvimento ético-moral da humanidade. Então, quando você tem um espírito sob a sua responsabilidade, e aqui eu não estou falando apenas de pai e mãe, eu estou falando de avós, de tios, de padrinhos, né, de amigos que convivem. Você está ali convivendo com aquele espírito, você tem essa tarefa também de orientar e de auxiliar nesse processo evolutivo. Dessa forma, nós estaremos contribuindo para esse desenvolvimento ético-moral da humanidade. Então, às vezes, você acha... Quem aqui é professor, por exemplo, que tem várias crianças sob a sua responsabilidade? Você está ali contribuindo também. Quem é evangelizador? Está contribuindo. Só que, né, a evangelização, 1 hora por semana, não substitui os responsáveis. Na escola, às vezes a criança fica 4, 5 horas, não substitui os responsáveis. A tarefa primordial é daqueles que estão diretamente ligados a ela. E ele ainda fala, não bastará usar de palavras. Olha que importante isso aqui, gente. Será necessário movimentar todas as possibilidades de suas pessoas. O que implica, em melhorar o comportamento individual. Olha isso aqui, alijar de suas personalidades nuances desagradáveis, ser melhores, abrir as portas do coração, arrancando o ferrolho do comodismo. Ou seja, trabalhar o nosso terreno. Nós temos que melhorar. Nós somos exemplos. Então, implica melhorar o comportamento individual. Nós temos essas nuances desagradáveis ainda em nós. Somos espíritos aí que estamos caminhando. Então, precisamos atentar para aquilo em nós que ainda necessita de alteração e melhoria. E a gente faz isso como? Estudando a nossa reforma íntima, o nosso autoconhecimento, identificando em nós aquilo que nós ainda precisamos modificar. E aí ele diz, nos primeiros anos da infância, as crianças observam atenciosamente o comportamento dos pais, criando paradigmas e modelos a serem seguidos. Então, os responsáveis são modelos. A criança olha, e a gente vê isso com muita facilidade, né? Quando eles se comportam, querem botar a gravatinha do pai, querem calçar o salto alto da mãe, mas eles não copiam só esses modelos, né? Eles copiam outras coisas também, principalmente o nosso comportamento moral. E aí, olha o que ele nos alerta. Sirva de alerta essa ocorrência, pois quem imita o positivo, imita também o negativo. Então, eu vou contar aqui muito brevemente. Eu tenho até às 9, é isso, Ricardo? Não? Até que horas? 10 para as 9? Então, meu tempo acabou, gente. Boa noite. Não, vou contar, então, muito rapidamente um exemplo, né? Que a minha filha mais nova, quando eu dirigia,
eu dirijo até hoje, né? Mas ela era pequena, ficava no banco de trás, já não sentava mais na cadeirinha, e eu via que ela tinha muita atenção, ela ficava ali prestando atenção, eu dizia assim, ela vai dirigir logo, quando ela crescer, ela vai querer dirigir logo. E aí eu comecei a observar que ela falava assim, sai da frente, ih, olha aí, é mole, não sei o que. Assim, eu falei, gente, que é isso, essa menina com esse comportamento? Aí eu fui... Porque assim, eu não gritava, eu não berrava, eu não botava a mão para fora, mas eu falava dentro do carro. Eu dizia assim, ai, que homem mole, ai, que não sei o quê, ai, é um roda presa. Menino, dali a pouco ela estava repetindo tudo. Aí eu, olha só. Então, eles imitam até o negativo, tá, gente? Então, a gente tem que ter atenção, muita atenção, tá? E eu vou correr agora, porque, né, tenho 2 minutos. Então, ele diz aqui ainda, em nome do amor aos seus tutelados, se esforcem os tutores em se corrigirem, conquistando a autoridade moral para ensinar e cobrar valores morais elevados. Pois, enquanto o verbo instrui, os exemplos arrastam. Então, que nós sejamos exemplo, né? Falar é bom, mas não só isso, a gente precisa exemplificar. Tá? E aí ele diz aqui ainda, vou pular um pouquinho, se anseiam por um tratamento cordial e respeitoso no lar, entre os componentes da família, respeitem-se mutuamente, cultivando a liberdade e o direito comum. E a Joana traz para a gente que a gente pode fazer isso, né, com muito mais empenho, porque se nós falarmos em Jesus, se nós plantarmos, né, as sementes luminosas da Boa Nova na intimidade do conjunto familiar, vão se desdobrar os embriões de amor que enriquecem os espíritos de paz, recuperando os homens portadores das enfermidades espirituais de longo curso e medicando-os com a dádiva da saúde. Então, se nós trazemos o Evangelho de Jesus para dentro do lar, nós estamos ali tratando aqueles espíritos que, porventura, estejam doentes naquele contexto ali. Nós, inclusive, porque nós estudando, nós nos aprofundando nos ensinamentos de Jesus, vamos trabalhando essa melhoria íntima. E ela diz, Cristo no lar significa comunhão da esperança com o amor. A sua presença produz sinais evidentes de paz. Com Jesus em casa, acende-se as claridades para o futuro, a iluminar as sombras que campeiam desde agora. E aí, não é só falar de Jesus um momento da semana, não é só isso, isso é importantíssimo, mas é trazer realmente Jesus para dentro de casa. Então, em todas as nossas ações, né, todos os nossos comportamentos, nós devemos nos esforçar para espelhar Jesus. Lembra que eu falei lá no início que ele é o nosso modelo e guia? Então, é a ele que nós devemos buscar sempre, né? E aí, para isso, a gente deve cultivar o culto do lar, né? Que é indispensável. Ele funciona como um antídoto para predispor a paz e ajudar nos embates, porque os conflitos continuarão existindo. Só que nós estaremos ali auxiliados pelos amigos espirituais que nos auxiliam ali na realização do culto, que preservam o nosso lar do assédio dos espíritos inferiores. Então, é importante a realização do culto, né? E aí, dessa forma, a gente começa em família a obra de extensão à fraternidade geral, porque a partir do momento que a gente começa a construir a paz ali dentro do nosso lar, nós vamos facilmente levar isso para todos aqueles que convivem com a gente, né? Então, aqui tem uma imagem, né? E a Joana fala, a noite de oração em família, mas não precisa ser noite não, tá, gente? Pode ser qualquer horário do dia, o horário mais conveniente para a gente fazer o culto. Pode ser de manhã, pode ser de tarde. Ela que falou noite, mas ela diz, a noite de oração em família, do estudo cristão no lar, é a festiva oportunidade de conviver algumas horas com os espíritos da luz, que virão ajudar-te nas provações purificadoras, em nome daquele que é o benfeitor vigilante e amigo de todos nós, que é Jesus. Não quer dizer que os conflitos deixarão de existir, mas nós enfrentaremos com muito mais tranquilidade, com muito mais amor, com muito mais paciência e entendimento, buscando entender aqueles que convivem com a gente. E aí eu trouxe essa figura só para simbolizar aqui
cada tijolinho desse aqui, o que nós devemos fazer nessa construção de paz no lar. Então, nós devemos ter amor, devemos ter respeito, união, entendimento, compreensão, perdão, tolerância, educação, sinceridade, fraternidade, saber ouvir e saber colocar a água da paz na boca, que é aquela água que Chico nos ensinava, né? Coloca ali, espera passar aquele mal-estar, aquele momento. Pensa, reflete naquilo que você vai dizer, se aquilo que você vai falar é importante, é necessário, se aquilo não vai desequilibrar o seu ambiente. E aí, depois dessa reflexão, você engole a água e aí, se for necessário ainda, você fala. Então, eu trago para a gente finalizar essa mensagem da Sheila, né, do Espírito Sheila, que está no livro Luz no Lar, e que diz: organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Não esqueçamos disso. Em casa começa a nossa missão no mundo. Entre as paredes do templo familiar, preparamo-nos para a vida com todos. Seremos lá fora, no grande campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. Então, quando nós atingirmos esse bem-estar íntimo, essa paz interior, nós refletiremos com certeza, e todos aqueles que convivem com a gente vão perceber isso. Muito obrigada pela atenção de vocês, desculpe pelo ter ultrapassado o tempo, e obrigada pela atenção, uma boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com muita alegria, participando desse momento de reflexão, uma oportunidade que nós temos, né, de pensar na nossa vida, das nossas atitudes e tentar investir nesse progresso espiritual. Nós viemos aqui na Terra em busca disso, né, de evoluir, de superar as dificuldades. A vida é um desafio que nós aceitamos assumir, e com certeza, com o apoio espiritual que é imenso, nós vamos conquistar, nós vamos conseguir. Possamos manter a alegria de viver, possamos manter o nosso pensamento elevado a Jesus, ao nosso Pai, a Maria, aos nossos anjos da guarda, para que eles nos dê aquele abraço, aquele carinho, especialmente nas horas mais difíceis, que todos nós passamos. São as provas, expiações da nossa vida. Então, gratidão, né? A palavra que a nossa irmã Cláudia terminou a palestra. E mais do que nunca, nós precisamos refletir sobre a gratidão. A gratidão pela vida, pela oportunidade, pelos nossos familiares difíceis, pela luta no dia a dia. Tudo é gratidão, porque se Deus manda, é porque é necessário e vai nos ajudar a crescer. Então, uma alegria muito grande de estarmos nessa casa amorosa, recebendo esse abraço do plano espiritual, nos dando esse carinho. Então, vamos começar as nossas orações, né? Orar é muito importante. A neurociência está demonstrando o quanto é importante orar, o quanto a oração estimula o fluxo sanguíneo na área frontal do nosso cérebro, que é a área responsável pelas decisões, né? Então precisamos orar, sim, de uma forma simples, prática, e levando esse pensamento a Deus. E a resposta é imediata. Não fica uma oração sem resposta. Então nós todos aqui juntos, orando, que coisa maravilhosa. Vamos orar. Primeiramente para aqueles que partiram da terra, cumpriram a sua missão. Muitas das vezes, uns partem mais cedo, outros mais tarde, com uma prova difícil. Às vezes nós não conseguimos entender de pronto, mas tudo tem uma razão de ser.
como o nosso irmão Victor Hugo de Souza Marques, com 22 anos, encarnou há 3 meses, né, num acidente, o pai dele aqui presente. Imagino a dor da separação. Jovem, mas o Victor tinha que partir dessa forma, né? A doutrina espírita nos esclarece muito sobre isso e nos ajuda a buscar o consolo e ajudar o nosso irmão Victor, que retornou ao plano espiritual, recebendo o nosso carinho, a nossa torcida para que ele esteja bem no plano espiritual e consolando seus pais que aqui ficaram, mas que Deus dê essa força para todos, né? Muita força, muita paz. E também para o nosso irmão comandante Melo Franco, que desencarnou de uma forma precipitada, e que ele seja então muito bem recebido no plano espiritual, porque Deus é misericordioso, né? Que Deus possa ajudar esse irmão na sua recuperação no plano espiritual. E todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que estão na nossa mente e no nosso coração, esse é o endereço vibratório. Então queremos pedir que Deus ampare todos eles, os ajude a continuar nesse trabalho de evolução agora no plano espiritual. Assim pedimos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Que essa oração chegue a esses corações que nós amamos tanto, e tantos irmãos que nós não conhecemos, alguns aqui presentes no plano espiritual, para que todos se sintam abraçados por Jesus, que todos sigam o caminho ensinado pelo Mestre amado. Graças a Deus. Continuando nessa vibração, a nossa irmã Cláudia falou na construção da paz no lar. Mais do que nunca, nos dias de hoje, nós precisamos focar nisso. Como é que está a paz dentro da nossa casa? A nossa casa é um santuário, é o grande laboratório das nossas experiências necessárias para a nossa evolução. E precisamos honrar, né, o nosso lar. Pedir a Deus que traga muita paz, muita harmonia, muita superação na nossa casa. Então, quando agora nós fazemos as nossas irradiações, parece uma coisa simples, mas é complexa, porque está saindo daqui essa energia maravilhosa que nós ajudamos a construir, para dividir essa energia para os nossos lares, para todos os endereços que nós colocamos na caixinha de irradiação, para que um pouco dessa paz que nós vivemos aqui possa ser semeada nos nossos lares, que cada um de nós possa assumir a sua responsabilidade na paz que deve existir dentro de casa. Porque nós estamos aqui, nós estamos escutando. De repente, aquele que está longe não está escutando. Então, nós temos uma obrigação muito grande de tentar fazer um esforço ainda maior para aprender a falar na hora certa, com carinho, com cuidado, para evitar, às vezes, numa frase mal colocada, numa situação difícil, gerar um atrito sem necessidade, né? Tanta coisa que nós vivemos, né? Então, nesse momento, nós pedimos ao nosso Pai de infinita bondade e misericórdia que abençoe os nossos lares, levando essa paz, levando essa harmonia, essa união na família.
todos os endereços que nós colocamos lá, todos os endereços vibratórios. Receba essa energia maravilhosa, e fazendo uma limpeza espiritual na nossa casa, né? É importante imaginarmos Jesus penetrando pela porta da frente e abençoando a todos que estão lá, dos dois lados da vida. Então, muita paz, muita harmonia, e que essa humilde energia dessa casa possa se espalhar ao máximo em torno de nós, para a nossa comunidade, aonde ela for possível chegar, nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil, a nossa terra escola querida. É uma gota que parte daqui, mas que tem o endereço certo de amor. Graças a Deus. E pedimos muito, né, pela nossa saúde. Tudo isso que a nossa irmã Cláudia falou, do nosso lar, isso tem a ver com saúde mental. Se nós temos um lugar em casa onde haja paz e harmonia, nós temos como nos refazer da luta do dia a dia. Então, tudo isso é saúde. O Evangelho de Jesus é toda a saúde. É tudo que precisamos para mantermos a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Então, nesse momento, elevando o nosso pensamento a Jesus, ao nosso Pai Celestial, a Maria de Nazaré, a Bezerra de Menezes, nós queremos pedir socorro. Socorro a esses irmãos queridos pelas nossas lutas, pelas nossas dificuldades, por às vezes acontecer o desânimo. Nós precisamos de apoio e não temos que ter vergonha de dizer para Jesus: hoje está difícil, eu preciso do seu carinho, eu preciso do seu abraço, me dê ânimo, me dê alegria de viver, me dê saúde mental para enfrentar todos os desafios da vida, né? Então queremos pedir pela fluidificação das águas no ambiente, pelos endereços da caixinha de visita médica, que esses irmãos sejam atendidos. Eu quero pedir aqui com muito carinho para uma irmã Geórgia Ramos, na rua Dona Joaquina, 48. A nossa irmã está fazendo quimioterapia, está tendo uma reação muito difícil. Então, que ela seja abençoada, Jesus. Dê ânimo, força a ela para aliviar as suas dores. Muita luz para a nossa irmã Geórgia, né? E todos aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, pela rua, muitos irmãos em situações muito delicadas. Que Deus possa abençoar todos nós, porque Deus sabe onde estão as nossas dificuldades e nesse momento Ele está aqui para nos aliviar. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus está nesse momento indo e nos tocando aonde está doendo. E nós abrimos o coração a Ele e pedimos: nos ajude a encontrar sempre o caminho do bem, sempre o caminho do amor. Obrigado a todo o plano espiritual que nos abraça, que nos socorre. Obrigado à nossa irmã Cláudia pelo trabalho dessa noite.
Obrigado a todos vocês pela presença, todo o carinho. E estamos encerrando a segunda parte do nosso trabalho, agradecendo a todos vocês e pedindo pela humanidade inteira, né? Para o nosso planeta tão especial, que esse planeta seja sempre iluminado. Obrigado, Senhor, pelo carinho dessa noite, e convidamos os irmãos da assistência para a última parte, que é o momento do passe, né? Passe individual, enquanto as crianças vão tomando passe lá em cima. Então nós chamamos primeiro o palestrante, né, para o passe, e depois os pais das crianças que estão lá em cima. Tá? Uma boa noite. Qualquer dúvida, a gente está à disposição de vocês.